Amém. Irmãos, nós estamos dando continuidade à série de mensagens As 5 Solas da Reforma Protestante. Hoje nós estaremos abordando sola fide, ou seja, somente a fé. E é muito importante dizer aos irmãos que essas 5 solas que nós temos abordado aos domingos, 5 solas da Reforma, não são nenhuma novidade inventada por Martinho Lutero ou pelos reformadores do século XVI, mas elas são doutrinas que constam no próprio ensino bíblico, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Quando eu falo sola fide, eu estou dizendo somente a fé. Somente a fé é um dos pilares fundamentais de toda a reforma protestante, pois a fé é o único meio pelo qual a graça de Deus é recebida. Essa doutrina, somente a fé, ela é conhecida como a justificação pela fé, pois a fé é o único meio pelo qual a justiça de Deus é concedida ao pecador. Mas o que vem a ser a justificação pela fé? Eu acredito que muitas pessoas têm essa dificuldade em compreender o que é justificação pela fé, e eu peço a Deus nessa noite que traga essa clareza somente ao seu coração. A justificação somente pela fé significa que nós somos considerados justos diante de Deus em razão da fé, e não pelas obras. Quando tocamos nesse assunto, muitos acabam distorcendo o ensino bíblico, acreditando que se Jesus fez tudo, então eu posso ficar na minha zona de conforto com os braços cruzados. Claro que não. As obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas as obras são evidências da nossa salvação. Em outras palavras, eu faço boas obras não para conquistar a salvação, mas eu faço boas obras para glorificar o Senhor e para evidenciar que eu sou salvo por Cristo Jesus. As obras são necessárias na vida de um cristão, pois elas são evidências da nossa justificação. A justificação pela fé não tem nada a ver, e presta bem atenção, a justificação pela fé não tem nada a ver como tornar alguém justo. Não é nada disso. Mas a justificação pela fé é declarar alguém justo. Quando nos referimos à justificação somente pela fé, isso não quer dizer que a fé é a nossa justiça. Em vez disso, a nossa fé, ela nos une a Jesus Cristo, o qual, quem é a nossa justiça? Jesus Cristo, e não a nossa fé. Nossa justiça, portanto, não está em nós mesmos, mas está em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada. E com isso é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça do Deus Santo. Com isso nós negamos uma justificação que se baseia por qualquer mérito, por qualquer conquista humana em que possa ter achado. A justificação da fé significa o ato jurídico da parte de Deus em que Ele declara como justo homens injustos, ou seja, homens que eram injustos são declarados justos. Por causa dos méritos de quem? Do homem não, de Cristo Jesus. No homem não existe mérito nenhum. Sendo por meio da fé a justificação, Deus concede a fé àqueles que são seus, ou seja, seus filhos. Mas o que vem a ser a fé? A fé, ela tem como significado básico crer, confiar, tem um significado que eu gosto bastante, que é agarrar-se. A fé é o reconhecimento que nós não temos nada, e de que nós não temos nada como barganhar com Deus. Com isso, nós nos agarramos com confiança e convicção na palavra de Deus. A fé não é positivismo, a fé não é otimismo, não é nada disso. A fé é crer em Jesus Cristo, é reconhecer, é agarrar-se no amor de Deus Pai na história do seu Filho Jesus Cristo. Isso é fé. Tudo o que precisamos é dado por Deus em Cristo Jesus. A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pelo qual nós recebemos e confiamos somente nele para a nossa salvação. A nossa fé deve estar focada na pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, as pessoas distorcem a definição de fé e focam em outras coisas. E assim misturam positivismo com fé ou otimismo. Mas não, nossa fé ela deve estar centralizada, focada na pessoa de Jesus Cristo. A fé
E algo muito importante falar a vocês que a fé não é agente da salvação. Não somos salvos por causa da nossa fé. Se acreditamos que somos salvos porque nós temos uma fé enorme, estamos fazendo da fé um mérito, ou seja, obras. Tem pessoas que fazem da fé um amuleto, e assim enche a boca para dizer: eu tenho uma fé gigante. Eu digo a vocês, muito cuidado, porque você pode estar fazendo da sua fé um Deus. Cuidado com a idolatria. Precisamos ter muito cuidado de elevar a nossa fé no lugar de Cristo. E isso é idolatria. A fé é estender as mãos vazias em direção a Jesus Cristo, a Jesus crucificado, ressurreto. Tudo o que precisamos para entrar em uma relação correta com Deus foi alcançado por Jesus em sua morte vicária. O que nos compete, nós como filhos de Deus, crentes cristãos, é estender as mãos para Ele. De qual maneira? Com convicção, com confiança, com fé. É implorar a Ele: venha a nós, aviva o nosso coração. A fé, portanto, é somente a maneira, é a mão que recebe o benefício oferecido e presenteado por Jesus Cristo naquela cruz. Portanto, a fé é um instrumento que nós recebemos e nós seguramos, nós nos agarramos por esse benefício oferecido pelo Evangelho. Aqueles que costumam fazer obras sociais, algum tipo de assistência social, vai saber muito bem o que estou dizendo. Muitas das vezes, quando nós saímos na rua para entregar um sopão, ou seja, um casaco, ou um cobertor a um mendigo, o mendigo, a única coisa que ele pode fazer naquele momento é estender as suas mãos para receber o prato de comida, ou um travesseiro, ou um casaco. O mérito não está em quem estende as mãos, mas o mérito está naquele que dá o prato de comida, naquele que dá coberta ou casaco. Da mesma forma, nós somos solicitados a estender as mãos para Jesus, e não há mérito em fazer isso. O mérito está em Deus, que nos concede a Cristo, em sua perfeita obediência, que nos concede todos os dias a graça, a misericórdia, pois somos como mendigos. Não existe mérito nenhum em nós. Precisamos apenas nos posicionar e estender as mãos como um ato de fé, convicção. Nós somos salvos exclusivamente pela obra de Jesus Cristo, pela obra expiatória de Cristo na cruz. Jesus é o nosso agente de salvação. A fé é apenas o instrumento através da qual nós somos ligados em Jesus Cristo. Jesus Cristo fez tudo. Toda a eficácia da salvação reside em Jesus Cristo. Portanto, somente a Ele a glória, a honra, e não a minha gigante fé. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe. Não foi a tua fé. Porque a palavra fala que foi eu que vos escolhi. Fui eu que vos alcancei. Fui eu que te trouxe. Não há mérito em vocês. Não há mérito em mim. Compreender a justificação da fé, irmãos, é libertador. E eu peço para Deus que Deus traga uma clareza, porque é um assunto difícil de compreensão. A minha oração é para que todos que estão me assistindo, aqueles que estão aqui, possam compreender essa doutrina maravilhosa chamada justificação da fé. Tem pessoas que falam: eu entendi, mas não entendeu. E que nesta noite o Senhor, com a sua misericórdia, faça com que todos que aqui estão compreendam. Pois quando nós não compreendemos essa doutrina, podemos estar vivendo como Martinho Lutero. Martinho Lutero era alguém que não compreendia a justificação pela fé, e o resultado disso era uma vida angustiada, era uma vida desesperada, porque Martinho Lutero, ele acreditava que com os seus esforços religiosos, ele se chegaria a Deus, alcançaria Deus, ou seria aceito por Deus. Lutero acreditava que seus esforços religiosos o justificaria diante de Deus. E é interessante, irmãos, que por mais que ele lutasse, por mais que ele fosse alguém dedicado, nada resolvia os seus conflitos internos que havia no seu coração, nada resolvia os seus medos que havia dentro do seu coração, pois em todo tempo ele se deparava com o fracasso.
A todo momento ele fracassava diante de Deus. A todo momento ele tentava fazer, mas havia carne que lutava contra ele e prevalecia. Ele tinha o desejo de fazer a vontade de Deus, mas os seus desejos internos o fazia pecar. Ele não conseguia, mesmo estando em um mosteiro. Apesar de meditar horas, ler a palavra de Deus por diversos dias e meditar dia e noite, Lutero ele não compreendia a justiça de Deus. Quando ele se deparava com o texto de Romanos, ele ficava escandalizado, ele murmurava, ele ficava irado contra Deus. Por quê? Porque ele olhava para a justiça de Deus, ele não entendia. E por diversas vezes, ele lendo, ele tinha o pavor do Deus apresentado no livro de Romanos em específico. Ele tinha medo da condenação. Então, com isso, ele vivia atribulado. Porque ele olhava para si e via alguém que pecava a todo instante, que não estava conseguindo, assim, viver a lei, fazer as obras. E quando nós olhamos para a vida de Martinho Lutero, nós vemos que a motivação religiosa de Lutero era por causa do medo da ira de Deus. E mesmo diante dessas práticas religiosas, Lutero tinha consciência que jamais teria capacidade de satisfazer a justiça de Deus. Irmãos, é interessante que ele tinha razão. É muito alto. É muito profundo o padrão estabelecido, porque o padrão é o próprio Deus Santo. Não tem ser humano nenhum que tenha capacidade. Mas a história nos fala que um dia ele estava lendo mais uma vez o livro de Romanos, quando ele estava ali à luz de velas e ele leu pela fé o justo viverá. E a história nos conta que ele relata que das trevas brilhou a luz. E ele compreendeu a justiça de Deus, que para ser considerado justo por Deus, era necessário ele abrir mão das suas tentativas e dos seus sacrifícios. Os céus naquele momento se abriu para a vida de Lutero, no momento em que ele ouviu da palavra. Ele estava lendo, mas ele ouviu da palavra. Demorou um pouco, mas Lutero de fato conseguiu compreender de maneira madura tal passagem bíblica. Interessante, irmãos, que logo que ele compreendeu a justiça de Deus, Lutero ele denominou esta doutrina da justificação como um dos temas mais vitais nas Escrituras, da igreja. E um dos artigos ele fala assim, é o artigo pelo qual a igreja cai ou fica de pé. E naquele contexto, irmãos, que assim ele consegue compreender a justiça de Deus, o catolicismo medieval ensinava em uma fé que o homem cooperava para com Deus. Eles usavam uma linguagem de medicina, dizendo que a justiça de Deus era assim infundida por Deus aos homens por meio de boas obras e da ministração da igreja. O homem era considerado, quando falava assim, o pecador, eles falavam assim, o homem é considerado enfermo. O homem era considerado enfermo por causa do pecado. E nos documentos católicos daquele período, há uma afirmação que diz assim, coloca para mim, Edu. A igreja é a hospedaria e a enfermaria daqueles que desejam ficar bem. Sua enfermidade, porém, poderia ser curada através das ministrações da igreja, começando com o batismo. No catolicismo, combatido por Lutero, havia um entendimento de que o homem possuía algum mérito que cooperava para que ele fosse justificado. E isso era chamado de mérito de congruo, que significa mérito imperfeito, de um pedinte, ou seja, ainda continua sendo mérito. Por isso, quando o sacramento da Eucaristia era celebrado, havia um entendimento de que a graça especial de Deus agiria em quem tivesse um coração disposto a receber. Dependia da disposição de quem fosse receber, ou seja, dependia do mérito humano. E Lutero estava combatendo esse tipo de doutrina. Esta eficácia do sacramento pela Igreja Católica para infundir a graça era chamada de ex opere operato. Vou repetir, ex opere operato. Em resumo, na doutrina deles, o homem tem a sua participação na justificação. Martinho Lutero, ouvindo da palavra, ele rompeu com a linguagem de medicina que era usada pela Igreja Católica
e passou a usar uma linguagem forense, que é da linguagem forense da imputação. Lutero entendeu finalmente que a justiça de Cristo é imputada naquele que crê e é justificado diante de Deus pela fé. E ele chamou isso de doce troca. Por que ele chamou isso de doce troca? Eu acredito que isso vai ser de uma compreensão muito fácil para vocês. Quando ele fala assim, doce troca, embora os nossos pecados não sejam totalmente removidos de nós quando cremos em Cristo, isso é uma verdade. Amém? A justiça dele nos é imputada e nós somos declarados justos. Não pelos nossos méritos ou pelo que fazemos, mas pela graça de Deus em nos dar o que não merecemos. Irmãos, essa doutrina da justificação pela fé, ela é tão séria que quando nós olhamos para a Bíblia toda, nós encontramos ela em todas as páginas da Bíblia. E eu gostaria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 4. E o apóstolo Paulo foi alguém que deu muita ênfase. E o interessante é que nós vamos olhar, nós vamos aprender e ver que ele usou do Antigo Testamento para mostrar a justificação pela fé. Romanos capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Perdão, do versículo 1 ao versículo 8. Daí eu peço que você se coloque de pé. Eu acredito que esse texto aqui vai trazer uma compreensão melhor para cada um que aqui está. Romanos capítulo 4, versículo 1 fala assim: que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribuiu a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Amém? Pode se assentar? Eu peço que vocês continuem com a Bíblia aberta. Irmãos, para que a gente compreenda o que o apóstolo Paulo está dizendo, essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, enviada à igreja em Roma, aos romanos. Havia muitos judeus em Roma. Para a maioria deles, para aquela classe judaica, Abraão tinha sido justificado por causa de suas obras. Os rabinos diziam naquele contexto que quando Deus revelou a lei a Moisés, cerca de 400 anos antes, Deus já havia revelado a Abraão. E presta bem atenção. Com isso, Abraão conhecia toda a lei. Deus teria dado uma revelação secreta a Abraão a respeito da lei. E ele teria guardado com perfeição. Acontece que esse relato pelos rabinos, se nós vasculhar a Bíblia, não tem em lugar nenhum. No entanto, essa era uma interpretação feita pelos rabinos, porque eles queriam insistir que Abraão havia sido justificado diante de Deus pelas obras, que Abraão havia sido aceito por Deus, observando de maneira rigorosa os preceitos da lei. Portanto, criaram-se esta história. Mas como Abraão poderia ter feito isso se não conhecia a lei? Sendo que a lei ela surgiu 400 anos depois dele com Moisés. E sabe qual era a resposta dos rabinos quando eles eram confrontados com isso? É que Deus deu uma revelação especial da lei a Abraão. Irmão, segundo esses rabinos, Deus pré-revelou a lei a Abraão, que por sua vez havia guardado todos os mandamentos de Deus e cumpriu de maneira rigorosa. Então, quando Paulo dizia que a justificação era pela fé, os judeus, no mesmo momento que ele ouvia, ele se arrepiava e ele questionava Paulo dizendo assim: mas e Abraão? Ele não foi justificado pela fé? Aliás, eles falam assim: mas Abraão, ele não foi justificado pelas obras? Ele não guardou a lei?
Ele não é por isso que ele era justo diante de Deus, porque fez tudo certinho. Esse é o motivo de Paulo tratar a respeito da justificação. Olha que interessante, nós vamos hoje fazer uma exposição de Romanos capítulo 4. Mas se vocês lerem na sua casa, vocês vão observar que Paulo ele vai falar sobre a justificação no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5. Foi um debate ali, no contexto daquela igreja, porque os judeus não compreendiam essa justificação pela fé. Porque eles olhavam para a figura do patriarca Abraão e eles batiam o pé dizendo, não, Abraão viveu uma vida certa. Foi alguém piedoso, então ele foi justificado pelas suas obras. Então, diante disso, Paulo se propõe a responder. E olha que interessante, acompanhe comigo. Olha o que Paulo fala no versículo 1. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano, o que ele alcançou. Irmãos, olha que interessante a colocação do apóstolo Paulo. Ele chama Abraão de nosso pai humano. Em algumas Bíblias está o nosso ancestral segundo a carne. E quando eu estava lendo, eu achei maravilhoso, porque Paulo, ao fazer isso, ele está colocando Abraão no seu devido lugar. Havia e ainda existe por meio dos judeus um certo orgulho na figura de Abraão. Quando nós analisamos a vida de Abraão, nós vemos um homem, sim, agraciado por Deus, privilegiado por Deus, porque Deus falava com ele, mas nada do que aconteceu na sua vida, nada, o fez um perfeito homem, um homem imaculado sem pecado, um homem que teve uma vida santa e que alcançou a Deus pelos seus próprios méritos. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Ele faz uma pergunta. Irmãos, quando nós olhamos esse contexto, nós vemos que alguns versículos anteriores, o apóstolo Paulo confronta os judeus daquela igreja, dizendo assim que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aquilo é uma confrontação. Por quê? Porque eles entendiam que não somente Abraão, mas eles tinham também um certo orgulho por parte de Davi. E quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos pecaram, ele está colocando todo mundo. Todos. Abraão, Davi, Moisés, Jacó, todos esses grandes homens, entre outros, como pecadores. Daí ele continua dizendo no versículo 2, acompanhe comigo. Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Naquela discussão a respeito da justificação, Paulo ele introduz o patriarca Abraão, né, o patriarca dos judeus. Pois havia muitos judeus na igreja em Roma. Paulo aqui, o que ele faz? Ele questiona como fica o caso de Abraão. Pois se Abraão foi justificado pelas obras da lei, ele tinha motivo para se vangloriar, se sentir a última bolacha do pacote, superior a todos. Ele poderia contar vantagem. Se comparando com outras pessoas, ele teria um sentimento de superioridade, se achando melhor, porque ele guardou a lei. Daí o apóstolo Paulo continua, mas não diante de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Diante de Deus, por que ele fala isso no versículo 2? Mas não diante de Deus, porque diante de Deus, ele era um pecador como qualquer outro. Diante de um Deus justo, a justiça de Abraão, que eles estavam valorizando, não valia nada. Por que ele fala por que ele fala assim, mas não diante de Deus? Porque o padrão de justiça e de santidade é Deus. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele teria grande vantagem para contar e poderia se vangloriar, se gloriar, mas não diante de Deus. Havia um argumento por parte dos judeus, eles estavam em uma discussão. E ali os judeus estavam dizendo, não, Paulo, Abraão foi justificado pelas obras. E o que Paulo faz para defender a sua fé? E isso é um aprendizado para nós. Paulo, ele vai para as Sagradas Escrituras. Veja o versículo 3. O que diz a Escritura? Uma pergunta. O que diz a Escritura? Irmãos, e abrimos um parênteses aqui. Nós vivemos em um contexto de tantas baboseiras, tantas heresias, e tantos crentes analfabetos, biblicamente dizendo. E muitas das vezes confrontado por uma heresia, engole. Mas aqui está um grande aprendizado para a nossa vida. Vivemos em um contexto, sim, de tantas heresias brabas.
E a melhor maneira de refutar uma heresia é fazer como Paulo fez, é imitar a Paulo. O que diz a Escritura? O que a palavra fala? É isso que Paulo estava dizendo aos judeus daquele contexto, daquela igreja. Daí ele fala assim, versículo 3, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Irmãos, os judeus, eles acreditavam no Antigo Testamento. Eles eram pessoas que meditavam no Antigo Testamento. Eles criam que Deus falava por meio delas. Quando havia qualquer dúvida, qualquer discussão, os judeus eles se voltavam para a Escritura para ver o que Deus tinha falado sobre tal assunto. E uma vez que os judeus estavam dizendo que Abraão se justificou por meio das obras, Paulo está dizendo que não foi pelas obras, mas foi pela fé. E nessa discussão, sabe o que Paulo faz? Paulo fala assim, o que a palavra fala? O que a Escritura diz? Quando ele fala assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, Paulo está dizendo assim para eles assim, viu? Abra em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Vamos ler comigo? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Qual o significado, definição básica da fé? Crer, confiar, convicção, se agarrar. Abraão creu em Deus. Irmãos, aqui não diz que Abraão cumpriu todas as obras da lei e lhe foi atribuído como justiça. Aqui não fala que Abraão guardou todos os preceitos e isso lhe foi atribuído como justiça. Aqui não fala que Abraão obedeceu a Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Não. Pelo contrário, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus e Deus o considerou justo. Com base no quê? Na fé que ele teve. E a história de Abraão é muito conhecida. E vou falar rapidinho para vocês lembrarem da história. Abraão era um pagão que um certo dia Deus apareceu para ele dizendo assim, você vai sair desse lugar e você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Eu vou te dar uma terra desconhecida. E nessa ocasião Deus fez algumas promessas para Abraão. Deus disse a Abraão que lhe daria terra, filhos, uma descendência que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Prometeu que viria um descendente seu, por meio de quem Deus abençoaria todas as nações do mundo. E o que aconteceu? Abraão creu naquilo, nas promessas de Deus, e ele obedeceu. A mulher de Abraão, Sara, ela era estéril. E por isso eles não tinham filhos, mas Deus havia prometido. E Abraão creu e pegou as suas mochilas, a sua mudança e partiu. O tempo foi passando, Abraão foi peregrinando pela terra, foi morar no Egito, mudou para vários lugares e nada da promessa se cumprir. A sua esposa continuava estéril e ele já com a idade avançada. A promessa que ele daria a terra, que ele teria um descendente numeroso, que teria um filho, que seria um canal de bênção para todo mundo, dependia que Abraão e Sara tivessem um filho. E naquele momento ele começou a viver alguns conflitos. E o tempo estava passando, Sara continuava estéril, e ambos estavam ficando idosos. Chegou em um momento, irmãos, na história que Abraão questionou ao Senhor a respeito do cumprimento da promessa. E certa noite Deus apareceu para Abraão e falou assim para Abraão, que a recompensa dele seria muito grande, que a sua descendência seria abençoada. Mas Abraão estava ficando velho. E a sua esposa também. Eles estavam com a idade bem avançada. Por isso, Abraão começou a achar que o herdeiro de tudo seria o filho do seu mordomo. Foi quando Deus chamou Abraão e falou, Abraão, sai da sua tenda. Abraão saiu da sua tenda e falou assim para Abraão, Abraão, olhe para o céu. Conte as estrelas se puder contar. Ele disse a Abraão, falando assim a Abraão, que a sua descendência seria tão numerosa quanto aquelas estrelas. Então diz o texto, que nós acabamos de ler, que em meio a essas promessas, Abraão creu em Deus. E aquilo foi imputado, ou seja, registrado, creditado, atribuído como justiça. Não dependeu de nada, não dependeu dele, não dependeu de nenhuma obra dele. Somente ele creu na promessa de Deus.
Irmãos, é interessante que quando nós olhamos para a vida de Abraão, vocês percebem que como a fé do patriarca Abraão é semelhante com a nossa, é muito parecida com a nossa? Porque pensa um pouquinho comigo, no que Abraão creu? Abraão creu que Deus mandaria alguém entre toda aquela descendência numerosa que havia prometido para ele, que alguém que ele não chegaria a conhecer, mas através dele, dessa pessoa, todas as famílias seriam benditas. E olha que interessante, nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos Jesus fazendo uma declaração muito linda. Jesus faz uma declaração em João capítulo 8, versículo 56, coloca para mim, Edu, que fala assim: vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele viu, e ele ficou feliz. Abraão viu o dia do Senhor. E Jesus falou a respeito disso. E a mesma coisa acontece conosco. A diferença é que quando Abraão creu nas promessas do Senhor, ele olhou para o futuro. Porque haveria um descendente que abençoaria todas as nações. Então ele olhava para o futuro. Mesmo que ele não tivesse filhos, ele olhava para o futuro. E o cumprimento dessa promessa na vida de Abraão é registrado em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 é uma passagem que ninguém lê. A genealogia, ninguém gosta. E olha o que fala, abra a sua Bíblia. Eu sei que talvez seja a primeira vez que você está abrindo Mateus capítulo 1, mas faça esse exercício. Fala assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Jesus é descendente de Abraão. E qual que a semelhança conosco? Nós, entretanto, nós não olhamos para o futuro como Abraão olhou. Nós olhamos para o passado, a qual nós olhamos e vemos Jesus Cristo. Nós cremos que o Verbo se fez carne, que Ele é o Filho de Abraão, em que todas as nações da terra serão benditas através dele. Nós cremos em Jesus, nós somos os herdeiros espirituais de Abraão. Cremos da mesma forma que Abraão creu, com uma única diferença: Abraão olhou para o futuro, nós olhamos para o passado. Da mesma maneira que Abraão não viu a Jesus Cristo, nós também não vimos, mas nós cremos. E isso tem sido atribuído sobre nós, a justiça. Portanto, agora voltando para o argumento de Paulo, o próprio Deus é quem diz que Abraão recebeu a justiça e foi justificado, ou seja, perdoado pelos seus pecados, aceito por Deus mediante a fé que teve nas promessas divinas, e não por alguma coisa que ele tivesse feito para se tornar merecedor da justiça. E acompanhe comigo o versículo 4 de Romanos, capítulo 4, versículo 4. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Depois de ter mostrado isso, Paulo agora faz um contraste entre aquilo que os judeus estavam dizendo a respeito de Abraão e aquilo que ele estava ensinando, né? Paulo faz um contraste entre dois sistemas de salvação. E presta bem atenção. É muito importante falar, irmãos, que existem apenas duas religiões neste mundo. A primeira religião é aquela na qual os judeus estavam insistindo, que o homem é justificado diante de Deus por aquilo que ele faz, pelas obras, pelos seus méritos. Deus me aceita com base no que eu mereço. Se eu merecer, então eu sou aceito por Deus. Ele me perdoa, abençoa e me recebe. Se eu não merecer, eu estou condenado. Vou para o inferno, Deus me castiga e tudo mais. Essa é a primeira religião. Essa é a religião do mérito. É a religião do judaísmo na época do apóstolo Paulo. Era a seguinte, seguindo essa lógica, que eles viam a salvação de Abraão. Uma salvação que Abraão conquistou por meio dos seus méritos. Segundo eles, Abraão era o pai da nação judaica. Por quê? Por meio da sua obediência. Ele fez por merecer. O Abraão é nosso pai porque ele fez por merecer. Interessante que isso acontece muito em nosso meio evangélico. Claro que com uma outra roupagem. Interessante. Infelizmente, o ano passado, irmãos, eu estive em vários velórios. E esse ano também em alguns, infelizmente. Muito triste. Mas em alguns velórios eu escutava uma certa frase. Fulano parece que estava adivinhando que iria morrer.
E bem no mês que ele ia morrer, na semana que ele ia morrer, ele começou a orar e ler a Bíblia. Sendo que ele nunca leu a Bíblia, ele nunca orou. Com certeza está com Deus. Nossa, fulano era tão bonzinho. Que amor de pessoa. Sem sombras de dúvida, ele está com Deus. Porque se fulano não estiver com Deus, quem vai estar com Deus? Uma pessoa tão amorosa, de uma moralidade tão linda, um exemplo para toda a sociedade. E qual que é o problema? Que quando eu observo uma situação dessa, eu vejo que a pessoa ainda não compreendeu a graça de Cristo. E no seu coração existem vestígios desta religião, dos méritos, das obras. Se você pensa dessa maneira, que nesta noite o Senhor traga compreensão da verdadeira religião. E Paulo prossegue esse argumento fazendo uma comparação. Olha o que Paulo fala no versículo 4, né? Ora, o salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, mas como dívida. Irmãos, o que trabalha, quando o apóstolo Paulo fala aqui, é aquela pessoa que tenta agradar a Deus com seus esforços, com seus méritos. Ele trabalha para merecer a salvação. E por isso ele dá esmola no semáforo aos mendigos. Por isso ele é uma pessoa moralmente boa. Por isso ele liga no Teleton. Por isso ele liga no Criança Esperança. Por isso ele cumpre ritos religiosos. Por isso ele não falta do culto. Por isso ele paga promessas, faz doações financeiras. Enfim, faz tudo, de tudo, se esforçando para conseguir obter o quê? Algum mérito. Assim, nessa religião baseada nas obras, a pessoa é como um trabalhador. Por isso que ele fala trabalhador. Nesse caso, se trabalhar o suficiente, o que Deus lhe der não será favor, mas será salário. Não é isso? Quando nós trabalhamos, o nosso patrão, ele não nos paga, estou lhe dando um favor, não. É o nosso salário, porque eu trabalhei, eu mereço. Eu tenho um mérito, porque 30 dias eu trabalhei, passei lá o cartão, daí vem o patrão, você vai dar risada dele. Não é assim no nosso trabalho? Quando o nosso patrão paga, ele paga o salário. Não é um favor que ele está fazendo. Porque ele tem agora uma dívida. Portanto, ele está pagando esta dívida. Na religião baseada pelas obras, Deus fica nos devendo. E Ele é obrigado a nos pagar. Por isso que nós vemos pessoas obrigando a Deus fazer, determinando. Porque se alguém faz isso, cumpre aquilo, faz promessa, dá dízimo, oferta, dá dinheiro, obedece às regras religiosas, é uma pessoa de boa moral, Deus é obrigado a salvá-la. Deus é obrigado a abençoá-la, porque Deus tem uma dívida com ela. Irmãos, pensar assim é loucura. Jamais Deus será obrigado a ficar devendo algo a nós. Isso não condiz com a Bíblia. Infelizmente, nós vemos uma versão sofisticada nos nossos dias dessa religião das obras. Essa religião dos méritos acontece no meio evangélico. Vivemos em dias em que líderes pregam que se você for fiel, se você contribuir, se você investir, essa é a palavra do momento, Deus é obrigado a lhe dar. Deus é obrigado a lhe dar, lhe abençoar. Alguns até falam assim, Deus é obrigado a lhe dar de volta aquilo que lhe é de direito. Tem até uma música que fala isso. Alguns até dizem assim que Deus é obrigado a restituir. Misericórdia, irmãos. Porque se Deus não der aquilo que é por direito nosso, Ele vai nos dar, sabe o que? O inferno. Porque é isso que nós merecemos. Deus não deve nada a ninguém, a homem nenhum. Deus não tem obrigação nenhuma, nem comigo e nem com você. Deus é aquele que zela pela sua palavra. Deus é aquele que tem compromisso com a sua palavra. Desde o dia em que nós, como raça, viramos a costa para o Senhor, lá no Jardim do Éden, sendo representado por Adão e Eva, desprezando ao Senhor, pecando, ofendendo a sua santidade, nós nos tornamos pecadores debaixo da sua ira, portanto todos pecaram. Nós só merecemos a sua ira, até a sombra da árvore, até essa chuva, é graça do Senhor sobre a nossa vida. É algo que jamais nós merecemos. E o que o povo faz? Reclama quando chove, ou quando faz o sol. Daí no versículo 5 o apóstolo Paulo fala assim, acompanhe comigo. Contudo, ao que não trabalha,
mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuído como justiça. Ao que não trabalha. E quando ele fala ao que não trabalha no versículo 5, é aquela pessoa que não busca méritos diante de Deus por aquilo que faz, que não procura se justificar por meio das coisas que faz. Daí ele fala assim, Deus justifica ao ímpio. Irmãos, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso à igreja, contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, isso é algo que choca um judeu, porque o ímpio é aquele que desprezou a Deus, é aquele que quebrou a lei. Portanto, o que o ímpio merece? É juízo. Mas Deus pode justificar o ímpio? Pode, claro que pode. No capítulo 3, Paulo, ele fala no capítulo 3, que isso é feito através do sangue de Jesus Cristo. Aquele que não trabalha, aquele que não tem mérito, não tem nada para oferecer a Deus, Deus o justifica, o perdoa, o aceita gratuitamente. Qual é a justiça que me é atribuída? Ela não é própria, mas nós recebemos mediante a fé. A minha justiça, a nossa justiça, é a justiça de Jesus Cristo. Uma justiça alheia, uma justiça que pertence ao outro. Como ela me alcança? Como que a justiça de Cristo nos alcança? Como que ela é atribuída a nós? Por meio da fé. Quando creio em Deus, em suas promessas. Abraão foi justificado desta forma. A justiça do seu descendente, Jesus Cristo, foi imputada em Abraão, tem sido imputada em nós. Com essas palavras, Paulo fechou a questão relacionada a Abraão. E é interessante, irmãos, que quando nós batemos o olho aqui, nós vemos que o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele pega agora um outro grande exemplo para a nação de Israel. Ele fecha esse argumento, usando como exemplo Abraão. Agora, o que ele faz? Ele usa um outro homem de Deus do Antigo Testamento, que na ótica dos judeus é considerado um herói. É Davi. Sem sombras de dúvida, Abraão e Davi são os dois personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. E para os judeus daquela época, para os judeus na nossa realidade, eles são motivos de orgulho. Veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 6 e versículo 7. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Primeiro, o que Paulo faz? Paulo ele responde às eventuais perguntas sobre o caso de Abraão, provando que o patriarca foi justificado pela fé e não pela obra. Que Deus lhe imputou a justiça por meio da fé. Mas agora e no caso de Davi? Paulo afirma, irmãos, que foi exatamente da mesma maneira que aconteceu com Abraão, aconteceu com Davi. E olha que interessante, quando Paulo ele começa a falar de Davi, ele cita o Salmo 32. Quando ele fala assim, bem-aventurado aquelas cujas iniquidades são perdoadas, que é no versículo 7, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuirá o pecado. Irmãos, o apóstolo Paulo ele está usando do Antigo Testamento. Ele está usando do Salmo versículo 32. Mas em qual situação Davi escreve esse Salmo? Em qual situação? Por que Paulo fez questão de falar desse Salmo? Davi ele escreveu esse Salmo como expressão do seu arrependimento. Depois dele ter adulterado com Betseba, mulher do seu general, do seu exército, Davi ele se arrependeu profundamente diante de Deus. Ele se aquebrantou. E como expressão externa de quebrantamento, Davi escreveu esta passagem e escreveu o Salmo 51. A sequência correta é, Davi escreveu primeiro o Salmo 51, depois o Salmo 32, aonde ele expressa o sentimento de arrependimento, de quebrantamento. Foi o momento em que ele pecou e ele buscou o perdão de Deus. E assim, no versículo 7 e 8, quando Paulo fala assim, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Aqui quem está falando é Davi. Davi, aqui quando ele está mencionando essa passagem nos Salmos, ele está falando de si mesmo.
Quando ele fala que as suas iniquidades são perdoadas, ele está constatando que feliz é a pessoa cujas iniquidades são perdoadas por Deus. Quando ele fala bem-aventurado, ele está dizendo feliz. Feliz é o homem que é perdoado por Deus. Feliz é o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. A palavra, e olha que interessante, irmãos. Davi, aqui o apóstolo Paulo, ele faz questão de colocar esse Salmo 32, porque tem uma palavrinha-chave nesse versículo 7, quando ele menciona os salmos, que acompanhe comigo no versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Irmãos, quando fala a palavra coberto, nos lembra a respeito do propiciatório. E tem uma foto, que o propiciatório havia uma tampa que cobria a arca. Dentro da arca havia a lei. A lei, qual que era o motivo da lei? A lei era para condenar. E ali ficava guardada a lei. E a lei ela era guardada, ela era cuidada, e sobre essa tampa era derramado o sangue do cordeiro. Essa tampa. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou explicar para vocês, que ele fala assim, que o pecado é coberto pelo sangue que era derramado sobre a tampa da arca, ou seja, era derramado o sangue sobre a tampa desta arca, né? Onde está dizendo propiciatório, onde ali estava guardada, e ele fala assim, feliz é o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado, ou seja, feliz é o homem cujos pecados são cobertos pelo sangue derramado. E não existe felicidade maior do que essa. Alguém a qual Deus jamais atribuirá ou imputará pecado, e portanto jamais será condenado ou castigado. Davi diz aqui que feliz é a pessoa que se encontra nessa situação. Irmãos, essa é a base da verdadeira felicidade, a qual nós olhamos para nós e nós não encontramos capacidade nenhuma. E é muito bonito que quando Paulo ele fala assim, usando o Salmo 32, ele fala assim, cujos pecados são cobertos, a qual o sangue do Cordeiro foi derramado sobre nossas vidas, a qual nós encontramos o perdão, e de maneira nenhuma será atribuído sobre nós pecado ou condenação, porque o sangue do Cordeiro nos limpa de todo pecado. Irmãos, isso é maravilhoso. E talvez você esteja perguntando, pastor, mas como que eu me justifico diante de Deus? Irmãos, o homem, a mulher é justificado mediante a fé. Quando nós olhamos a vida de Abraão, ficou muito claro. Também fica claro na vida de Davi, porque o Davi, ele foi um rei que cometeu erros, cometeu adultério, arquitetou assassinato, e mesmo assim, Deus o perdoou. É claro que Davi, ele sofreu as consequências dos seus pecados. O seu filho morreu como punição por parte de Deus. E toda a sua família sofreu pelas consequências do pecado que ele cometeu. Mas Davi, diante de Deus, ele foi perdoado. Com isso, o apóstolo Paulo está provando aos judeus que ali estavam o seu argumento. O homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé. Irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação é mediante a graça por meio da fé em Jesus Cristo. Jamais alguém vai ser salvo pelos seus próprios esforços. Os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento, como Ezequiel, Daniel, Isaías, os heróis da fé, foram salvos mediante a confiança nas promessas de Deus. A diferença, como mencionei, entre eles e nós, é que eles olhavam para o futuro e hoje nós olhamos para o passado, a qual Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós e se entregou naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A salvação é um favor de Deus, sempre foi graça, nunca foi mérito. Portanto, valorize a salvação. Olhando para a vida de Abraão e Davi, gigantes da história bíblica, foram homens que pecaram, irmãos. Abraão não cometeu pecados graves como Davi, porém Davi pecou com gosto, gravemente. Os dois foram justificados na mesma base, o sacrifício de Jesus Cristo. Nenhuma moralidade boa, que por mais que para os nossos olhos sejam perfeitas, exemplar, jamais será capaz de nos justificar diante de Deus. O pecado de Davi, ele foi tão grave,
mas não a ponto de afastá-lo da graça e da misericórdia de Deus. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Que vale isso para nós. Não importa o pecado que você tem cometido, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. Porque somente pela fé em Jesus Cristo que seremos salvos. Irmãos, que portanto nós possamos ter a consciência que não existe nada em nossa vida que nos justifique diante de Deus, pois o padrão de santidade é o próprio Deus, o padrão é alto. Irmãos, quando nós temos consciência que nós somos salvos pela graça, somos os que mais amamos a Deus, somos gratos, e assim nós vivemos impulsionados a viver em santidade, a viver de maneira que glorifica a Deus. A verdadeira graça, presta bem atenção, a verdadeira graça nos conduz, nos empurra a viver não uma vida de acomodados e braço cruzado, mas desenvolver a nossa salvação, renunciando aos nossos desejos, renunciando à nossa própria justiça e receber somente essa dádiva, chamada justificação por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas qual que é a diferença que faz a doutrina da justificação somente pela fé na nossa vida? Qual a diferença? Que diferença faz? Irmãos, esse é um ensinamento maravilhoso e ele é confortador. Pois a justificação é somente pela fé. E quando fala somente pela fé, existe esperança para qualquer pecador. Não importa, existe esperança para qualquer pecador. Um dos maiores pecados, e C.S. Lewis fala a respeito disso, é o orgulho. A justificação pela fé, quando nós temos a consciência do que é a justificação pela fé, ela nos lembra que nós não temos qualquer razão para a autoadoração ou para a vanglória. Pois a nossa condição de justos perante Deus depende exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo, a quem é dado toda a glória, todo louvor, toda a honra. A cada dia nós somos tentados a nos vangloriar e descansar em nós mesmos. Nós acreditamos ser o porto seguro, estar no controle de todas as coisas. Mas quando eu olho para a doutrina da justificação, ela me lembra que só posso gloriar em Jesus Cristo. É Ele que se entregou naquela cruz. Para você, cristão, que luta contra a ansiedade, que luta contra a ansiedade referente à segurança da sua salvação ou à condição da sua consciência, que diferença faz a justificação da fé, a justificação pela fé somente? Vou contar uma história para vocês rapidinho, de John Mackin. Foi um grande erudito presbiteriano. Irmãos, é muito bonita essa história. Ele é fundador da Westminster Seminário. Ele estava prestes para morrer. E minutos antes dele morrer, ele se lembrou da justificação pela fé. E naquele momento ele começou a refletir sobre a morte. E é algo que quando nós começamos a refletir sobre a morte com frequência, nós começamos a pensar o que nos nossos pecados, pensar no juízo, na ira de Deus. Mas quando esse homem estava para morrer, John diz assim: sou grato pela obediência ativa de Cristo, pois não há esperança sem ela. Em outras palavras, John, ele está dizendo assim que quando estava para se encontrar com Deus, ele descansou na justiça de Jesus Cristo, e não em suas próprias obras, e não nos seus próprios méritos. Esse é o bálsamo que deve aplicar a nossa consciência. Nossa causa perante Deus não se baseia naquilo que fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós. Quando somos atacados pelo medo do juízo, eu gostaria que você lembrasse dessa passagem. Romanos capítulo 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Fale para mim quem? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede. Cristo é aquele que tem intercedido pelas nossas vidas. Deus não nos acusará, pois Ele nos justificou em Jesus Cristo. Ele não nos condenará, pois Jesus morreu pelos nossos pecados.
foi ressuscitado como justificado e agora reina triunfante, intercedendo pela sua igreja, pelos seus discípulos. Isso é maravilhoso. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor pela sua obra maravilhosa naquela cruz. Abra o teu coração e fale com o Senhor nesse momento. Talvez você esteja vivendo como um dia Martinho Lutero viveu, sem a compreensão da justificação por meio da fé. Viveu angustiado, atribulado. Ele tentava viver uma vida piedosa, mas ele se frustrava, se decepcionava, porque ele não conseguia. Mas um dia ele ouviu a palavra do Senhor, e ali meditando ele leu, e aquela palavra entrou no seu coração, e o justo viverá pela fé. É mediante a fé que Cristo tem nos dado a vida. É mediante a fé que a justiça de Deus tem sido imputada no nosso coração. Deus trabalha sobre cada coração que aqui está, Pai. Que muitas das vezes tem vivido um legalismo, um moralismo, tentando ostentar uma aparência de cristão, carregando consigo a religião dos méritos, das obras, mas que nesse momento agora ele possa olhar para a cruz. Porque na cruz, toda a vanglória humana é humilhada. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, pois os sentimentos que há dentro do nosso coração são sentimentos de mérito, Pai. Infelizmente é consequência do pecado, Pai. Somos pessoas que temos prazer de ter mérito naquilo que nós fazemos. E falar a respeito da salvação mediante a fé, a graça, para muitos é loucura. Pois muitos querem ter mérito na sua salvação, mas isso é impossível. E sendo impossível, ó Deus Pai enviou seu Filho para morrer em nosso lugar naquela cruz. E ali naquela cruz o sangue que nos tira o pecado, que nos lava, foi derramado sobre todo aquele que viria a crer. E hoje nós somos cobertos por esse sangue. Deus, nós te agradecemos pelo teu perdão. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia que nos alcançou. Espírito Santo do Senhor, ilumina cada coração. Conduza esse povo à compreensão da justificação pela fé. Ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe.